Primeira coisa aqui, ele pede para colocar os ambientes. Tá? A gente vai abrir a nossa família e vamos colocar os ambientes. Entro aqui, né? Eu estou no meu carimbo, porque foi a última coisa que eu fiz na última aula. Tá? Se você está com o seu carimbo inacabado, agiliza, porque a gente vai utilizar ele mais para frente. Na última aula a gente falou sobre carimbo, a gente começou a criar os carimbos. Né? Aí eu vou vir aqui na planta, pavimento térreo. Aqui no pavimento térreo, seguindo a apostila, não, seguindo a apostila não, desculpa. Seguindo a planta, deixa eu abrir a planta aqui. Apostila. A prancha. Seguindo a prancha, nessa etapa a gente vai usar um pouquinho mais as pranchas. Tá? Seguindo as pranchas, a gente pode detectar aqui na legenda de ambiente, que a gente vai fazer ainda, que tem circulação, que é essa parte externa aqui na frente. Eu tenho a parte da cozinha, que é aquela parte do fundo, ali. Né? Eu tenho a garagem, que é essa parte escura aqui. Eu tenho a sala de estar, que é essa sala aqui que tem a escada. E eu tenho também a sala de jantar, que é esse cantinho. Não necessariamente você precisa seguir as mesmas nomenclaturas, porque o mobiliário ele foi livre. Né? Mas a gente vai seguir pelo menos a mesma quantidade de ambientes. Né? Se quiser remover um ou outro, ok, mas a gente vai tentar pelo menos ter 4 ambientes em cada um deles. Tá? Seja no pavimento inferior, seja no pavimento superior. Então ele pede para fazer essas divisões, aqui a gente tem 5, eu vou seguir os 5. Tá? Vou entrar aqui, arquitetura, nós temos aqui na arquitetura os elementos tridimensionais. Essa alma, né, que habita esse receptáculo, como se fosse a alma do ambiente, vai estar nessa área aqui do ambiente. E eu tenho a possibilidade de colocar ambiente, eu tenho a possibilidade de colocar separador de ambiente, e eu tenho a possibilidade de colocar identificador de ambiente. Identificar o ambiente é como se fosse o crachá do ambiente. Tá? Separador de ambiente é porque os ambientes eles são separados por paredes. Naturalmente, por paredes, ele faz a separação por parede. Caso eu não tenha uma parede, tipo uma kitnet, que você dá um passo para o lado, você está na sala, mais um passo, você está no quarto, você dá um passo para trás, você está na cozinha. Né? Então, assim, que a gente não tem uma separação tão marcada, não tem uma parede fazendo a separação, então a gente vai colocar o separador de ambiente, que é uma linha que funciona como uma parede. A gente também tem a possibilidade de colocar deixa eu tirar esse negócio aqui. A gente também tem a possibilidade de colocar o ambiente. Esse aqui é a alma do edifício. É a alma daquele ambiente. Quando eu seleciono, até a tag, o atalho é RM, de room. Tá? Quando eu pego esse edifício, ambiente, cliquei lá, e eu trago aqui para o Revit, ele vai tentar detectar 3 paredes ou mais, geralmente 4, porque geralmente é um retângulo, um quadrado, né? Mas a partir de 3 paredes ele tenta detectar o ambiente. Aqui no caso, a cozinha, eu percebo que tem uma marcação da borda, eu percebo que ele faz um X da Xuxa. Isso significa que ele está preenchendo esse receptáculo, esse espaço. Tá? Eu posso aqui também escolher qual que é a altura desse ambiente. Geralmente é interessante você colocar compatível, o mesmo tamanho do seu pé direito. Ah, eu estou lá no início, ainda não sabia qual que é o pé direito. Ou, não lembro qual que é o meu pé direito. Você coloca um tamanho menor aqui, porque
vai ser mais cálculo de ar-condicionado que a gente precisa da altura. Tá? O interessante é que não trespasse que esse andar de baixo não vaze para o próximo andar. Isso é interessante você traçar como regra. Tá? Então, coloco aqui. Pode ser, aqui na apostila pede para ser 2,80 e 2,60, né? O pavimento térreo 2,80 e o pavimento superior 2,60. Se você colocar os dois 2,60, não tem problema, porque a gente não vai fazer cálculo de ar-condicionado. Na verdade, quando a gente pedir para limitar, calcular volume, ele vai recalcular isso aqui. Né? Já explico o que é isso. Então, nesse momento, o Revit está detectando a minha cozinha, o limite da minha cozinha. Além disso, aqui em cima está ativado, ele está marcado, identificar na colocação. Isso aqui significa que eu estou colocando duas famílias daquelas três ao mesmo tempo. Eu estou colocando o crachá e estou colocando o espírito daquele ambiente. Tá? Então, quando essa opção estiver marcada, ele vai vir escrito alguma coisa, ele vai vir identificado. Se essa opção estiver desmarcada, ele não vai vir com nada. Isso não é um problema, mas eu vou aumentar o meu serviço, porque eu vou ter que colocar o identificador. Em alguns momentos eu não quero o identificador, mas geralmente na planta baixa a gente quer. Aí eu vou vir e vou colocar. Além disso, esse identificador, existem vários tipos de identificador. Eu não me recordo qual que eu deixei disponível aí para vocês, porque a gente vai ativar eles. Eu tenho identificador com volume, tenho identificador com área e volume, identificador com área, volume e perímetro. Esses aqui são meio que os padrões que o Revit vem. Eu acho que o de vocês tem todos. Só que, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Identificador de ambiente com volume, identificador com área. Tá? Se eu não me engano, é esse aqui. Que ele vai colocar dessa seguinte maneira. Ambiente tem um quadrado feioso e a área, se eu peguei o M identificador com a área. Confere aí qual de vocês tem. Se tem esse sem o M ou se tem só o com M. Qual que eu tenho aí? Cri. Qual que eu tenho aí, gente? Vamos lá, ó, planta. Vai na planta baixa. Alguém vai na planta baixa, aperta RM e clica aqui na lateral e vê quais os identificadores que tem disponíveis para vocês. Alguém? Tá, enfim. Se tiver esse identificador de ambiente, quer dizer que é o nativo do Revit, eu vou seguir ele, tá? Eu vou escolher um com área. Vou colocar aqui. E vou apertar ESC para não colocar mais ambientes. Toma cuidado que cada clique ele coloca. Vai aparecer com nosso forro, tá? Cada clique eu coloco. Tem um problema eu ter que colocar mais de um identificador? Não. Mas tem problema você colocar mais de um ambiente. Tá? Lembra o seguinte, o ambiente é como se fosse a alma daquele espaço. Se tiver duas almas, é possessão, chama o padre e faz exorcismo. Tá? Então, você não vai colocar dois ambientes no mesmo lugar. Você vai colocar, você pode ter vários crachás, mas você não vai colocar duas almas na mesma pessoa. Se eu quiser colocar outro identificador, eu vou apertar ESC. Lá na arquitetura, eu tenho o identificar ambiente. Eu posso colocar quantos eu quiser, ele vai seguir a mesma informação. Só que se eu vier e inventar de colocar, quando eu pego ambiente, ele vai mascarar, vai mostrar para você um X em todos os lugares que já existe ambiente. Olha lá, tem um X da Xuxa ali. Aqui, por exemplo, não tem. Ele me permite colocar outro ambiente. Vou colocar um aqui.
Ah, aqui eu tenho a sala de estar. Vou mudar. Vou colocar sala de jantar aqui, sala de estar aqui. Se eu quiser colocar outro, ó, meu X, aí vou colocando duas almas dentro do mesmo lugar. Vai mostrar erro de ambiente múltiplo. Aí, beleza, vou pedir para excluir ambiente, vou corrigir isso. Ou, se eu colocar em algum lugar, por exemplo, aqui na garagem, não tem limite, né? Aqui é só um passeio, não tem parede. Se eu coloco aqui, ele vai mostrar outro erro de área não inclusa. Tá? Para eu corrigir os dois erros, aqui eu quero separar em dois ambientes. E aqui eu tenho área não inclusa. É na mesma ferramenta. Eu venho aqui em arquitetura, eu tenho ambiente, já foi, identificador de ambiente, já foi, eu tenho separador de ambiente. Nesse separador de ambiente, eu vou colocar literalmente uma linha que é plotável. Se eu não quero que essa linha saia na impressão, eu preciso ocultar depois. Vou pegar separador de ambiente, pegar aqui uma linha. E eu vou separar aqui a minha sala de estar da minha sala de jantar. Clicar aqui no cantinho da parede, fazer uma linha até a outra parede. Quando eu terminar de clicar, esse metros quadrados aqui vai diminuir. Até a outra parede, ele já recalculou a metragem quadrada. Ah, mas você disse que ela era plotável. Sim. Só que como a gente faz uma sobreposição do piso, tá? Do piso de revestimento, ele fica em cima, essa linha ela vai ficar escondida. A não ser no lugar que realmente tiver a laje exposta, eu vou ter essa linha aqui escondida. Né? Se tiver revestimento, ela fica embaixo e não aparece. Agora que eu já fiz esse limite, eu posso vir aqui com o ambiente e posso colocar a minha sala de estar. Beleza. Aonde tem a parte exposta, a laje exposta, se eu vier arquitetura, separador de ambiente, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil um retângulo, clicar nesse cantinho aqui, esticar até lá. Precisava disso tudo? Não. Tá? Isso aqui eu estou sendo redundante, inclusive vai mostrar um erro para mim, porque está passando uma linha em cima da parede e vai falar, tem sobreposição de separador de ambiente. Vou colocar até aqui. O erro apareceu. Não tem problema. Até mostrou laranja ali para mim. Quando eu coloquei aquele ambiente não incluso dentro do ambiente delimitado, ele já fecha o ambiente. Ele já detectou que tem um limite ali. Tanto é que se eu pedir aqui, ó, colocar o ambiente, o X da Xuxa está marcado em todo esse espaço. O ideal é você não arriscar, você fazer o espaço antes. Aqui eu tenho o corredor, né? Vou vir aqui no separador de ambiente, vou ligar, a linha já está sendo exposta aqui. Ó. Ligar cantinho com cantinho. Aqui eu cheguei numa parede, aqui eu cheguei num delimitador de ambiente, que é o equivalente a uma parede. Então eu vou vir aqui, arquitetura ambiente, e eu consigo colocar um ambiente aqui do lado de fora. Tá? Vou fazer as mesmas coisas no pavimento superior. Porém, no pavimento superior, a minha preocupação não é ser vazado. A minha preocupação no pavimento superior é que quando eu coloco o ambiente aqui, nesse espaço vazio, não tem ambiente. Ele é vazio. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na arquitetura, delimitador, separador de ambiente, vou fazer uma espécie de L para não pegar o vazio da minha escada. Além disso, aqui eu tenho um hall e aqui eu tenho o escritório. Se eu for lá na apostila não, na prancha, eu consigo ver aqui, ó, eu tenho o hall e tenho o escritório. Então, vou fazer essa separação. Então, aquele L vai virar tipo um Y. Eu vou conectar até esse cantinho aqui. E aí eu posso, finalmente, colocar os meus delimitadores
os meus marcadores, que não vai pegar